Olá, estou ao vivo e eu esqueci de colocar os meus foninhos. Vou por agora. A Nelly entrou, a Sara, oi queridas. Boa noite, eu sou Nani Bilatti e estou aqui em mais uma das minhas conversas honestas. Desta vez é uma entrevista especial porque foi com ela que eu iniciei esta série de conversas honestas com meu convidado Otávio Dias, um grande amigo que já daqui a pouquinho está aqui. O que aconteceu? As Conversas Honestas nasceu com a ideia de trazer alguns temas que estão ali pipocando pela sociedade neste momento de transição de valores, nestes momentos que a gente está repensando, fazendo várias reflexões, mas de uma forma mais humanizada, de uma forma menos teórica, embora a teoria é fundamental, os conceitos reais e mais corretos são fundamentais. Eu quis trazê-lo como que esses temas batem na vida de uma pessoa, como esses assuntos que a gente discute às vezes no almoço, no jantar, ele se desenvolve quando uma das pessoas são atores principais dessas histórias. E aí eu fui entrevistando semanalmente algumas pessoas. Tratei sobre machismo estrutural, falei sobre racismo estrutural, meu convidado já chegou, Otávio, e com Otávio eu vou falar sobre diversidade sexual. Foi a primeira live dessa série e infelizmente ela não ficou gravada, então a gente está fazendo uma repetição. Opa! O Otávio agora entra. Vamos ver. Olá, pessoal chegando. Botar para gravar a tela. Ei, oi. Tô vendo uma barba. Olá, pessoal chegando. Botar para gravar a tela. Ei, oi. Ué, Otávio não entrou. Deixa eu ver aqui. O que aconteceu? Otávio, cadê você? Dá um oi para mim, Otávio. Entrou outra pessoa no teu nome. Mas, enfim, deixa eu contar para vocês enquanto o Otávio aparece aqui de novo para mim. O que acontece? A gente vai trazendo... Ah, tá aqui, ó. Vamos ver se você... Eu não estou conseguindo te pôr dentro, Otávio. Por que será? Eu não estou conseguindo fazer isso. Engraçado. Peraí, gente. Ah, agora veio. Agora eu acho que vai vir. Alguém com teu nome entrou. Oi, Nani. Oi, querido. Você tem um sócio, é isso? Agora eu acho que vai vir. Alguém com teu nome entrou. Oi, Nani. Oi, querido. Está tendo um eco. Você está me ouvindo? Não. É que estava com um probleminha Você não tá no meu iPhone e aí a pessoa de tecnologia estava mexendo. Ah, então foi isso. Desliga isso daqui que está dando confusão. Eu achei estranho, eu vi mas você está tendo a volta em minha voz ali, ó. O pessoal está me ouvindo bem? Está tendo eco na minha voz? Sara, me dá um alô sobre o eco, que eu estou ouvindo. Oi, oi. Oi, tá me ouvindo? Tô. Agora estou te vendo. Só queria saber se tá ouvindo bem. Ô, Valmeira, querida. Valmeira! Quanta gente. Ó, Paulinha ali. Seu amigo querido, né? Então, gente, como eu estava explicando... Tem um monte de gente. Graças a Deus, amigos amados. Então, como eu estava dizendo, a ideia das conversas honestas é poder tratar de assuntos sensíveis
a partir da história de vida, que é uma forma, uma técnica que eu gosto muito de tratar, e como que esses temas batem na vida das pessoas, né? Sensibilizar a partir da humanização dos temas. E Otávio, como disse, foi meu primeiro convidado, um amigo querido, empresário da área de comunicação. A gente se conhece quando a gente ainda era jovem, e viveu as carreiras, né, crescendo juntos praticamente. E foi a primeira pessoa que eu pensei em trazer, porque o tema diversidade sexual é um tema que está muito em discussão, né? Agora com esse Dia dos Pais, o Tamis, perdão, ali. Então tem um monte de assuntos que vêm pipocando. E foi uma entrevista tão linda que o Otávio fez, uma conversa tão gostosa. Eu falei, Otávio, vamos encerrar essa série semanal e vamos voltar a fazer. Então, meu querido, obrigada pela tua disponibilidade. Ô, Abeia, querida ali, de você estar aqui de novo comigo. Imagina, é um prazer, né, estar aqui contigo de novo. Prazer. Oi, Tati, beijo pra Tati aí também. Então, Otávio, para começar, eu... À sua disposição. Fale. Eu estou ficando com você, falei, estou aqui, sou todo seu. Ótimo. Meu querido, eu queria que você contasse um pouco para a gente como que foi você se reconhecer como gay, né? Esse processo, como que ele foi, e como que foi isso perante a tua família, que eu acho que a família é uma das etapas mais difíceis, né? Quando a gente vive essas questões. É verdade, Mari. Então, para mim foi um processo bem, acho que diferente do que a maioria das pessoas, assim, por N motivos, assim. Tá? Primeiro porque até muito jovem adulto, ainda tinha 20 e poucos anos, eu ainda não era, entre aspas, gay, né? Eu sabia que tinha alguma coisa, sentia algumas coisas, mas eu tinha namoradas, tive várias namoradas. E fui muito apaixonado por minha namorada. Então, para mim, a própria percepção, eu comigo mesmo, foi um processo, né? Até porque eu não tinha referências, né? Eu a vida inteira estudei em colégio militar, só tive amigos héteros. Gay para mim era o gay estereotipado, né, da televisão. Não estavam no meu convívio, né? Então, quando eu me percebi gay, foi um momento importante para mim. Eu tinha certeza que eu ia viver a vida inteira dentro do armário. Né, que eu não ia, tipo, eu não ia falar com meus pais, não, meu pai é militar, super conservador. Na minha cabeça era uma coisa que ia acontecer paralelamente à vida familiar, né? E a vida me pregou uma peça, né? Porque sem querer o meu pai teve acesso leu um e-mail da primeira pessoa que eu conheci na vida, tipo, bem no comecinho, e me chamou para conversar depois de ler esse e-mail, né? Então esse foi o primeiro grande baque, né? Meu pai, de primeira, né? Que acho que de todas as pessoas que eu convivia dentro de casa, e certamente seria a pessoa mais difícil para mim, né? E no fim foi uma surpresa a reação dele. Ele foi extremamente amoroso, chorou e dizia que estava chorando não porque eu era gay, mas porque ficava triste de saber que há tanto tempo eu sofri sozinho sem contar para ninguém. Então foi uma reação tão inesperada, assim, tão maravilhosa, tão amorosa, que isso foi um marco da minha relação com ele, porque eu passei a chegar a ele de um jeito tão diferente, tão mais especial, sabe? E aí, no final da conversa, ele perguntou se ele queria que eu contasse para minha mãe, ou se queria que ficasse entre a gente, que foi um outro respeito por mim, assim, absurdo. Eu falei, não, claro, conta para a mamãe, você já sabe. Na minha cabeça, minha mãe sempre foi mais moderna, mas... E aí, a família soube muito rápido, né? Então, isso me deu um amparo emocional muito grande, porque a primeira aceitação é familiar, né? E eu tenho consciência que mesmo nos dias de hoje, né, naquela época já era uma exceção. Eu contava com meus amigos assim, todo mundo achava minha história uma exceção. Tipo, nossa, não acredito, que família maravilhosa. Que a maioria ou escondia dos pais, ou mentia para os pais, né? Ou se afastava dos pais, né? Eram as três opções. Então, isso me deu um suporte mais profissionalmente, que eu acho que é o próximo passo, né? Eu tinha um ambiente de trabalho maravilhoso, inclusive tem algumas pessoas que estão aqui, a Valmera, a Vivi. Nunca tive motivo
pelo ambiente que eu era inserido, as pessoas que conviviam comigo, que eram sempre muito legais, nunca tive motivo para esconder de ninguém isso. Mas a minha geração, acho que é uma coisa importante a gente colocar, né? O normal era você não se abrir no trabalho. Né? Quer dizer, não era... Porque eu não queria... Ninguém sabia do trabalho. Não, acho que, sei lá, 90% das pessoas não falavam sobre isso no trabalho. Né? O que é uma coisa muito chata, porque você acaba tendo que omitir algumas coisas, né? Você não fala da namorada, aí no final do ano tem a festinha na empresa, você vai sozinho, né? Quer dizer, você nunca tem um comportamento que os héteros normalmente teriam, né? E aí aconteceu a segunda situação que foi muito também inesperada, que foi muito engraçada, e ela aconteceu mais ou menos paralelamente a você, né? Acho que é legal contar para o pessoal que está assistindo, né? A Nani, ela era parceira da Zest, que era essa agência que a gente trabalhava, e ela era muito amiga de um cara que eu tinha tido um relacionamento. E o cara, logicamente, falou para ela de mim. E ela, mas ela ficou sabendo que eu era gay, antes de todo mundo. E a Dani foi maravilhosa, porque a Nani, assim, eu fui saber disso, gente, muito depois. A Nani nunca comentou nada, super discreta, ela foi muito, muito incrível. E a Bia, que era começou como minha chefe, depois virou minha sócia, né? Era a primeira pessoa que eu tinha que contar era a Bia, né? Mas eu não tinha contado para a Bia ainda, porque para mim não era não estava no meu checklist contar para a Bia, né? E a Bia foi no cabeleireiro, e o cabeleireiro vira para ela e fala: encontrei com o seu sócio na balada. Ela, ai, que legal. Pois é, estava com o namorado dele. A Bia contando essa história é muito engraçada, que ela abriu o olho assim, fingiu que estava tudo bem, estava tudo normal. Oi? E aí, no dia seguinte... Fingiu que sabia tudo, né? Tipo assim, eu não tô de fora, claro. Exatamente, né? E aí, no dia seguinte, eu cheguei na agência, tinha um embrulho, um presente na minha mesa, uma carta maravilhosa, assim, que ela dizia que ela tinha ficado sabendo disso, que ela queria que eu me sentisse à vontade, que ela me admirava mais ainda, que ela não tinha nenhum problema com isso. Aí ela chegou, a gente se abraçou, eu chorei, foi aquela emoção, né? E, coincidentemente, a Valmera vai lembrar, eu acho que a Valmera estava na agência nessa época, a gente ia ter uma festa gigante da agência, porque era a fusão da Zest com a Grey, a gente tinha sido comprado pela Grey. E o presidente mundial da Grey estava vindo para São Paulo, todos os clientes iam na festa, e faltavam poucos dias, a Bia virou para mim e falou: você vai levar o Tony, né? Que era meu namorado, foi meu primeiro namorado. E eu falei... Eu fiquei meio sem reação, né? Mas como assim levar o Tony? Porque eu nunca tinha passado por isso. Claro que você vai levar o Tony. Eu vou levar o Paulinho, você vai levar o Tony. Você é sócio da agência, o Tony tem que ir. E aí o Tony foi, aí todo mundo conheceu o Tony na agência. Então, assim, foi a minha saída do armário para a agência. Então, aí você pensa... então como foi isso para você? E como foi isso? Você entrar na festa... Você entrou de mãos dadas com o Tony? Não. Não, né? Seria demais. Seria demais para mim. Mas foi legal, né? Para mim foi libertador. Para mim foi assim, foi uma felicidade, sabe? Eu lembro dos detalhes dessa festa, assim. Eu tenho memória péssima, né? E isso foi tão importante para mim que marcou. Assim, eu lembro da gente numa van, que a gente estava num hotel longe do restaurante. Dentro da van, eu, o meu pai, minha mãe, o Tony, a Bia e o Paulinho. E o Paulinho conversando com o Tony, e aquela ansiedade para a festa, sabe? Então foi muito legal, assim. Mas é muito louco, porque aí você pensa assim, não, então você resolveu a tua família, você resolveu a Zest, agora todo mundo vai... Não era bem assim. Nos clientes era um assunto que eu comentava, né? Assim, por quê? Naquela época, isso mudou muito, gente. Assim, é impressionante como a gente não tem consciência. Eu acho que só quem tem a minha idade e viveu essas duas gerações... que na verdade já são 3, né? Para perceber o tamanho da mudança. Porque hoje é inconcebível, não. Não, eu estava gay, qual que é o problema? Né? Todo mundo sabe, os clientes sabem. Naquela época não era bem assim. Existia piada homofóbica em reunião, existia preconceito, né? Isso podia prejudicar alguns negócios da agência. Então eu tinha uma armadura na relação com o cliente que é claro que não era boa. Né? Porque assim, nunca é bom você ter máscara. Né? Sempre é ruim você não ser você mesmo, você não poder ser autêntico. E isso me acompanhou por muitos anos. Né? Mesmo no comecinho da Repense ainda, todo mundo na Repense sabia que eu era gay, conhecia meu namorado, conhecia a minha vida, mas no cliente
e para o mercado, tipo isso que eu estou fazendo aqui hoje com você, falando desse assunto publicamente, né? É uma... Aliás, foi a primeira vez, né, Foi a primeira Otávio? vez Você que eu falou falei que foi a publicamente. primeira vez. Todo mundo sabe, mas assim, é um assunto que eu não... Eu tinha uma Você frase... não se sentia confortável, você não se sentia confortável de expor isso como, não como uma bandeira, porque não é o caso, mas se expor dessa forma, né? Eu tinha uma insegurança, eu diria que é quase uma imaturidade, assim, com relação a esse assunto, uma falta de... que não combina comigo, porque quem me conhece sabe que eu sou um cara corajoso, empreendedor, mas para esse assunto eu era covarde, sabe? E teve um episódio muito forte que aconteceu, que mexeu muito comigo, que foi, eu tive uma funcionária, que por acaso foi muito minha amiga, e ela também era gay. E ela era o contrário, ela não tinha o menor problema com relação a ser gay. Até Ela, hoje, né? Graças a Deus. aquilo que você falou de chegar de mão dada, ela chegava de mão dada com a namorada, e ela estava certa. E eu, como dono da agência, naquela época, né? Isso já tem uns 8 anos, quase 10 anos, eu às vezes reprimia ela, falei, mas Vânia, não precisa, né? Não precisa falar, apresentar como sua esposa. Ela olhava para mim com toda a razão e falava, mas por que não? Ela é a minha esposa. Por que eu não vou falar que ela é minha esposa? E isso, olhando para trás, com a cabeça que eu tenho hoje, né, eu vejo assim, gente, como eu estava errado, como ela estava certa. Como essa coisa que a gente fala, não gosta de levantar bandeira, é um absurdo falar isso. A gente tem que levantar bandeira, sim, pelas pessoas que ainda sofrem por esse motivo. Pelas pessoas que ainda sofrem preconceito, porque a gente não sofre na posição da gente, por N motivos, né? O status que a gente tem, a posição que a gente tem, mas a maioria das pessoas ainda sofre. Então, assim, a gente tem obrigação, sabe? De peitar isso com coragem, né? E eu vejo que isso é uma coisa que está acontecendo também no mundo artístico, né? Quando a gente vê uma Daniela Mercury, um Rick Martin, quando a gente vê atores, um Giannichini, Camila Pitanga. Exatamente, é importante para a representatividade, para dar coragem para as outras pessoas, né? E a grande mídia, o cinema, as séries também fazem as famílias serem educadas, porque o preconceito, né, Nani, nada mais é que uma grande ignorância, né? É uma grande falta de conhecimento. Porque isso vale para qualquer tipo de preconceito, né? Quando você se coloca, é difícil a gente se colocar de verdade no lugar do outro. Né? É muito fácil a gente falar que é mimimi, é frescura. Isso não é preconceito, porque você não está na pele daquela pessoa. Não é você que está sentindo aquele olhar, não é você que está sentindo aquele brulho no estômago quando você ouve uma piada. Né? Então, assim, o se colocar no lugar do outro, eu acho que é um grande desafio que tem a ver com a tal da empatia que se fala tanto hoje, para as pessoas terem mais cuidado com o que elas falam, o que elas fazem. Então, eu acho que o que algumas pessoas falam que é exagero, o politicamente correto, eu sempre falo, quem fala que o politicamente correto é muito exagero é porque não é minoria. Porque não está sofrendo na pele o que a minoria sente. Né? Eu tenho alguns pontos aqui que você foi falando, Otávio, que eu queria que a gente aprofundasse, porque eu acho importante, né? Então, o primeiro ponto, você falou uma coisa muito importante. Eu conheço teu pai, conheço tua mãe, aliás, conheço tua família. Teu pai é uma pessoa que conhece, ele foi militar, né? Ele tem uma postura, né? Então, eu imagino como deve ter sido difícil com as crenças, com a formação, tudo isso. Ele sempre foi muito, né, rígido da disciplina, do estudo, de tudo aquilo. De repente, você está tendo que falar sobre isso. Então, eu achei tão profundo e tão lindo, né, essa atitude de teu pai de te acolher por amor, de respeitar o teu desejo ou não de você compartilhar com tua mãe, com tua família, de te respeitar, né? E aí eu aponto isso porque a gente está discutindo muito hoje o que é ser pai, o que significa moral social, e para mim, pelo menos, né, no que eu acredito, a moral social tem a ver com amor, né? E o amor não rejeita, e o fato das famílias, seja lá por quais motivos, rejeitarem os filhos ou as filhas que fazem parte da comunidade LGTB, que mais causa muito suicídio, né? A gente sabe, eu não sei o quanto as pessoas sabem dos números, mas é alto o percentual desse suicídio.
As pessoas, às vezes, terminam se afastando muito da família e terminando escolher um caminho que talvez não deviam ter escolhido justamente pela falta do apoio. Então, isso eu acho que é um ponto bem importante que te deu essa força. Mas aí vem uma pergunta para ti. Será que esse receio com teu pai, esse receio com o mundo corporativo, que de fato, você tem razão, alguns anos atrás não era tão aceito, e eu te digo mais, por estudar desse tema, ainda não é aceito. Tá? Ainda não é tão aceito, ainda as piadas rolam, dependendo do setor da economia, é mais, é menos. E ainda eu conheço vários da comunidade que fingem até ter namorada, para você ter uma ideia. Tem uma amiga namorada, sabe? Você sabe também quanto eu. Então, levam em jantares de final de ano da empresa, da alta direção, a namorada eterna, que nada viajam com ela, né? E nada mais é do que uma amiga, porque a terceira pessoa sempre vai, mas nunca aparece nas fotos, entendeu? Então, que sociedade é essa, né? Que falta de amor é esse que obriga as pessoas a viverem nisso? E aí eu te pergunto, meu querido, será que não existe uma censura interna sua também em relação a isso? Não existe o quê? Não entendi. Se não existe o quê? Uma censura interna sua em relação a isso? Eu acho que já existiu muito. Eu acho que hoje eu estou no esforço de buscar o máximo de verdade assim para minha vida, assim, sabe, Nani? O máximo de autenticidade, porque muitos anos de terapia, né? Outra coisa que eu tenho sorte, assim, né? Eu tive uma mãe que desde muito cedo colocou a gente na terapia, então eu sempre fiz terapia. E hoje tem uma clareza tão grande que, assim, a gente sufocar qualquer coisa que a gente sufoque dentro da gente, qualquer mentira que a gente crie, qualquer coisa que a gente omita, traz infelicidade, traz angústia e leva a depressão. Né? Então, assim, quando você fala a questão da quantidade de gays, né, depressivos ou que se suicidam, realmente porque para pensar, a pessoa viver o dia inteiro no ambiente de trabalho, que ela tem que ficar escondendo alguma coisa, que ela não pode ser ela mesma. E tem situações muito piores, né? Por exemplo, né, a gente falou um pouco sobre isso da última vez, eu tenho, dentro do mundo gay, entre aspas, né, eu tenho um caráter um pouco heteronormativo, porque as pessoas falam para mim assim, nossa, você nem parece gay, você é super masculino. Aí eu falo assim, achando que está elogiando, né? E na verdade está ofendendo. Porque quando você fala você nem parece gay, parece que você não é legal ser gay, né? Quando a pessoa sei lá, afeminada, que louco, Max, né? por exemplo, tem gays que são afeminados. E as pessoas falam, mas ele é muito afetado. Eu falei, gente, ninguém é afetado. Se ele é afeminado é porque ele é assim. É a natureza dele. Agora, você imagina a pessoa que é afeminada naturalmente e tem que ficar reprimindo aquilo o dia inteiro. Ela não pode desmunhecar, ela não pode falar fino, porque ela vai ser criticada. Isso é muito angustiante. Você não poder ser você mesmo, tem que ficar o tempo todo encenando uma pessoa que você não é muito cruel. Eu acho que a palavra é essa, crueldade. Então, Cruel, assim, cruel. tem que, por isso que eu digo assim, a gente tem que ter... E o detalhe é que mesmo no universo gay, entre os gays, existe também preconceito. Fulano de tal é muito, muito afeminado. Fulano de tal é muito sapatão. Então, assim, cá entre nós é um absurdo, né? Assim, nós somos as pessoas que deveríamos ter menos preconceito, deveríamos suportar mais essas pessoas que têm mais dificuldade, como é o caso dos trans, né? Essa coisa que aconteceu com a Thames agora é um excelente exemplo. Quer dizer, ninguém vira trans, gente, porque a pessoa acha legal ser trans. A pessoa faz uma transformação dessa porque a pessoa está sofrendo muito. Ela precisa sair e se transformar naquilo, para ela conseguir ser feliz. Então, assim, a gente tem que respeitar muito, tem que, sabe, dar muito suporte, assim. E não permitir que as pessoas... Tem uma coisa, desculpa, Ana, te interromper, só para não perder esse raciocínio, porque isso eu acho uma coisa super importante. Que é uma coisa também que eu não faço mais, que eu já fiz. Né? Vou dar um exemplo. Você está numa roda de amigos, tá? Numa roda de um jantar, e alguém faz uma piada errada, né? Faz um comentário completamente absurdo, que você sabe que gerou constrangimento em alguém. E aí não importa se é gay, tá? Pode ser o gay, pode ser o negro, pode ser o judeu. A gente não pode se omitir. Uma situação dessa, a gente tem que se posicionar. E com todo carinho, com toda educação, falar, cara, na boa, não é legal você falar isso. Né? Você pode estar ofendendo alguém sem você perceber. A nossa missão
ela perde a oportunidade de educar as pessoas. E as pessoas vão continuar repetindo aquilo várias vezes, né? Então, assim, uma coisa que eu também não me permito mais fazer. Eu acho que quando se presencia uma situação de preconceito, você tem que se posicionar, né? Uhum. Eu acho que nós estamos, eu vou começar por esse ponto, eu acho que nós estamos, aliás, acho não, tenho certeza pelas minhas pesquisas, a gente está num momento de transição de valores, momento escolhas, eu tenho falado muito tempo escolhas, e cada um sabe a sua escolha, não vou julgar, mas para quem se sente atuante na questão da sociedade, é o momento de você se colocar, eu concordo com você, e tem seu tom de voz, tem gente que é agressivo, e também, e esse é o segundo ponto que eu ia comentar com vocês, tem algumas pessoas que são afetadas exageradamente, propositalmente. E eu tenho trabalhado, quando trato do tema diversidade dentro das empresas, que isso tem que ser aceito também. Porque às vezes é tanta raiva, é tanta mágoa, tanta dor pela família, pelos históricos, pelas coisas que passou, que quando isso sai, ele sai muito emocional, sai muito forte. E a gente não deveria criticar isso, né? Ele só vai acalmar quando a gente, como sociedade, conseguir acolher essas diversidades todas, né? E é tanta diversidade que a comunidade gay, que não é só gay mais, cada ano aumenta uma letrinha, né? Eu mesmo estudando isso, eu não sei mais qual que é a última letra, porque LGTB mais, A mais e não sei o que mais. Então, são um monte, porque dentro da comunidade, até onde eu sei, ainda está se descobrindo novas formas. Tem a turma, a grande maioria pensa que não é uma opção, é uma orientação. Tem um grupo menor que diz que não, que é uma opção sim, que eu quero optar. Então, assim, até essa confusão, ela faz parte dos tempos que a gente está vivendo. Então, qual que é o ponto? Se você errar, para quem está nos assistindo, se você errar, se você fez uma coisa que não devia, perguntou, criou um mal-estar, humildade. Aceite e fala, olha, desculpe, gente, porque não é assim, não é comum para ninguém. Eu estudo isso há anos, ainda eu erro as frases, ainda eu falo uma coisa que não devia. Eu acho que não é comum. Só vai virar natural, né? Não existe a palavra natural, mas só vai virar comum para todo mundo quando a gente praticar. Então, assim, você errou, eu errei. A questão, eu acho, é a má intenção, né? Quando você quer ferir o outro, que é o ponto, né? Quando você quer denegrir o outro, porque você acha que o outro está errado por algum motivo, aí sim, aí já não é uma questão de erro, de falta de traquejo, e sim uma questão de maldade. Você falou uma coisa certa, é uma questão de amor, né, Otávio? É uma questão de amor. Eu vou te dizer uma coisa. Ainda hoje eu tive uma reunião interessante sobre uma questão de diversidade numa empresa importante, onde a questão da aceitação ainda tem, né, uns segmentos que se ocultam nisso. Como que você vê hoje essa tua atitude? O que te moveu a você hoje estar aqui comigo, dividindo isso? De você estar se colocando em reuniões, eu participei de diversas reuniões de negócios contigo, meu amigo, tantos anos juntos, né, fazendo trabalhos, então, assim, o que fez isso, né, além da velhice nossa, o que fez você ocupar esse espaço? Engraçado você perguntar isso, porque eu até eu conversei sobre isso com a minha terapeuta semana passada. Porque quando você me convidou para falar sobre isso, ninguém nunca tinha me convidado para falar sobre esse assunto. Acho que as pessoas sabem que eu sou meio tímido, que eu sou reservado, e ninguém me convida. E primeiro que assim, eu jamais diria não para qualquer coisa que você fosse me pedir, porque a gente tem uma amizade, uma relação que a gente sabe que é muito especial, né? E segundo, eu tive quando você me convidou, eu tive uma certeza que eu tinha que fazer aquilo, que era a hora de eu fazer aquilo, sabe? Uma sensação assim, cara, é a hora de você falar. De novo, todo mundo sabe que eu sou gay, não é que eu esteja saindo do armário aqui, mas você sabe que tem o simbolismo de estar aqui falando, né? E eu acho que talvez também por um desejo de transformação mesmo. Eu acho que eu estou passando por um momento que muita coisa está se transformando na minha vida e uma das coisas que eu quero é
tudo que eu falei que eu acho correto, né? De não se omitir, de ser autêntico, né? De não ter vergonha da sua história, né? É uma coisa que eu acho correto, mas não tô dizendo que eu fiz isso a vida inteira, né? Eu fui sim omisso em alguns momentos, eu me calei em alguns momentos que eu não devia ter me calado, né? Eu reprimi pessoas na minha empresa que eu não deveria ter reprimido. Então, assim, eu acho que é isso, eu acho que é uma virada de chave. Para mim, estar aqui falando sobre isso com você tem a ver com um momento de vida mesmo, assim, sabe? Eu acho que, cara, a gente tem que ter autenticidade. E a gente tem, em todos os aspectos, né, Nani? A gente faz, não só na sexualidade, mas no que a gente pensa. Agora, isso que você falou da agressividade, eu concordo também. Eu acho que a gente tem formas e formas de reagir, né? Eu acho que quanto mais a gente vai amadurecendo, menos a gente é agressivo na reação, né? Eu vejo que assim, tem fases, né? Tem momentos que alguém faz uma piada gay numa reunião, você fica super magoado, aí você fica com raiva, aí você vai lá e fala. E eu passei por uma situação essa semana, não vou falar para vocês, não posso falar, logicamente não vou falar, mas passei por uma reunião que, sem querer, uma pessoa fez uma brincadeira. Assim, e aquilo me incomodou, assim. Mas é engraçado que eu olhei assim, com um olhar totalmente diferente do que eu já tinha olhado. Eu percebi aquilo na hora que eu estava sentindo aquilo. Falei, gente, essa pessoa não sabe o que ela está falando. Ela não me atingiu. É muito louco isso. Aquilo não me ofendeu. Eu olhei para a pessoa e falei, cara, o problema não é meu, o problema é dela. Né? Assim, a ignorância dela, não é minha. Então, assim, mas isso é raro para mim, tá? Normalmente eu me magoaria, eu ficaria chateado, eu ficaria para baixo. Não fiquei. Eu saí de lá da reunião sem me abalar. Então, acho que é isso. E tem pessoas que não adianta também a gente querer ensinar ou falar nada. Tem pessoas que não querem ouvir. Para essas pessoas, a gente simplesmente sorri e fica quieto. Quando a gente percebe uma oportunidade ali de se colocar e de, puxa, essa pessoa vai entender. Eu já passei por isso, sabe? De pessoas me ensinarem coisas que eu não sabia e eu mudar minha percepção sobre algum assunto. Aliás, acho que isso é uma coisa muito legal também da gente refletir, Nani. A gente se permitir mudar de opinião. Né? Acho que a gente vem de uma geração que a gente tinha que ter posições muito fortes, né? E mudar de opinião era uma coisa até... Ai, tá virando a casaca, né? Tem até a expressão. Gente, a gente tem que... se a gente quer se sintonizar com o que está acontecendo no mundo, a gente tem a obrigação de mudar de opinião. Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vai mudar o nosso ponto de vista. Então, o Otávio de 10 anos atrás não é o Otávio de hoje. E tomara que não seja o Otávio de amanhã. Eu acho que isso... Eu vejo assim, como meus pais... foram evoluindo com relação a esse assunto, sabe? Meu pai, no começo, se envolvia médio, daí ele conheceu meu primeiro namorado, o Tony, que é um cara genial, assim, que tem uma personalidade deliciosa para conversar, e virou o melhor amigo do meu pai. Meu pai, tudo queria o Tony junto. Então, assim, agora com o Emir também, que foi meu último namorado, a família tinha uma relação ótima. Então, assim, a gente olha para aquele comecinho lá de trás, né, e olha para agora e vê a evolução deles, porque eles entenderam. Quanto mais próximo você convive com a diferença, mais compaixão e mais empatia você vai adquirindo, e você vai aprendendo com aquilo. Né? Aquilo não... Cambiando, né? Eu acho que tem uma elasticidade, a sensação que eu tenho, Otávio, é que a humanidade veio numa coisa muito estreita, sabe? Então, ser homem era uma coisa, ser mulher era uma coisa, uma pessoa ter sucesso era uma coisa, tinha um checklist de itens que você devia possuir, né? Então, assim, era tudo muito estreito, e aquilo foi nos asfixiando. E a gente foi abrindo, e claro que isso nos dá medo, porque paralelamente esses limites nos davam segurança, né? Nos conduziam. E a gente, por mais que fala muito em liberdade, desde a época do Platão e sabe Deus quanto tempo mais, no fundo a gente gosta da segurança que nos guia, né? Mas a gente está alargando, está num momento social de alargar mesmo esses sentidos. Então, lógico que eu também não sabia como lidar com os gays, por exemplo. Ainda eu não sei lidar muito bem com transexual, né? Então, outro dia, conversando com eu não sei se já mudei ela dele, sabe? É meio estranho a situação. E tudo bem, eu acho que o ponto é você entender que faz parte do processo, como você disse, mudar de opinião. Se você não mudou, cara, então tá difícil, viu?
Como disse o Fernando Henrique Cardoso, achei ótimo, uma live com o Fábio Pochá, ele falou uma coisa, não é conservador, é atrasado. Eu achei bárbaro. Eu gostei dessa expressão. Então, assim, se você não muda de opinião, meu caro, você está atrasado, porque o mundo todo está se diluindo em um monte de coisas, então é necessário mudar. Alguma das tuas opiniões vai mudar. E se você errar, e se você estiver em fluxo de mudança, então é hoje isto, amanhã aquilo, nós todos estamos nesse aprendizado. O importante é você aprender, né? Eu acho interessante porque hoje, não sei se teve alguma repercussão, a gente fez essa live no início das conversas honestas, teve algum comentário no mundo que você, como empresário, né? A Repensa é uma empresa super conhecida, bem sucedida, com clientes grandes, teve alguma repercussão da tua fala em relação a isso? Olha, se teve alguma repercussão, eu não fiquei sabendo. Tipo, ninguém comentou nada comigo. Talvez tenha comentado com alguém da equipe, assim. Uhum. Mas só queria complementar o negócio que você falou dos trans, né? Porque eu acho que, assim como teve o momento de nós gays, né? Saímos de um estágio X para um estágio Y, né? Eu acho que esse é o momento agora dos trans, assim, né? E essa dificuldade que você falou que você tem, muita gente tem, né? Por desconhecimento também, né? Por não conhecer pelo que eles passam, né? O sofrimento que eles passam, o desafio. Então, eu convido você a assistir uma série que tem na Netflix, que chama Pose, tá? Que é uma série que fala muito sobre trans. E é muito louco como o poder de transformação que a arte, né? Que o cinema, que as séries podem trazer para a gente. Porque eu não tinha consciência que eu tinha um pouco de preconceito com trans. Quando eu assisti aquela série e conheci melhor o universo deles e delas, falei, gente, eu tenho que mudar isso. Eu estou muito errado. E aí, eu me forcei. É engraçado que em balada gay, quando você vai na The Week, tem de tudo, né? Tem o gay mais afeminado, o gay mais heteronormativo, tem a travesti, é um gueto, vamos dizer assim, que é esquisito falar gueto, porque não existe muito mais gueto, mas as baladas gays são um pouco ainda. E tem trans, né? E eu percebi que nas baladas gays, elas são muito poucas, né, em quantidade, mas eu não dava espaço para conversar com elas, né? E aí, coincidentemente, eu fui numa festa, logo depois que eu assisti Pose, e eu estava perto do barco com o Emílio, e por acaso parei do lado de uma trans. E eu olhei no olho dela, falei, oi, tudo bem? E comecei a conversar com ela. Eu falei, gente, eu nunca tinha conversado com uma trans na The Week, é absurdo. Olha. É absurdo, entende? Aí, coincidentemente, tipo, semana retrasada, fui num jantar na casa de um amigo meu, conheci a Carol Mar, que é uma trans famosa, porque ela é super perfeita e quase que uma celebridade. E adorei a Carol, fiquei amigo da Carol. Tipo assim, eu falei, gente, como a gente tem que derrubar as nossas barreiras, a gente perde a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, que podem virar grandes amigos por preconceitos bobos, né? Que a gente não tem que ter. Eu tenho orgulho, sabe, de sentir assim, não tem mais esse preconceito. Eu tirei esse preconceito de trans de mim, ao contrário. Eu quero ajudar os trans, eu quero ser amigo dos trans, e a gente tem que fazer isso com as diferenças, né? A gente fica muito fechado. A gente precisa. Quem quiser navegar nesse novo mundo de uma forma mais amorosa, né? Porque eu acho que a palavra, o verbo, a ação, tudo que esse novo tempo é amor, sabe? É amor. O amor compreende, o amor se abre, o amor se expande, é amor. Então, quem quiser navegar e estar saudável nesse novo mundo precisa se abrir. Eu também tenho meus preconceitos. Eu comentei com você, não me lembro, mas assim, o Lucas, que é o meu enteado mais velho, né, o filho mais velho do Nélio, ele é gay e ele teve alguns relacionamentos que a gente conheceu até que chegou o Felipe, com o qual ele está casado atualmente. E o Felipe, ele é bastante afetado, né? E no início realmente era estranho lidar com isso, né? E hoje eu agradeço muito, porque além de ele ser uma pessoa maravilhosa, a gente ama de paixão, uma pessoa só somou para nossa família,
ele abriu mais essa porta dentro de mim, abriu essa janela, sabe? Ele conseguiu fazer com que eu quebrasse. E eu sou uma pessoa, né, que eu não gosto do afetado. Seja ela mulher, sabe aquela menininha de 15 anos toda patricinha, afetada? Eu nunca gostei, eu nunca fui, né? Aquele executivo bem padrão anos 80 que acha que é super moderno, mas ainda está com aquela cara, aquelas quase ombreiras, né? Que para mim é super afetado. Também eu sempre detestei aquele modelo mais afetados, para mim sempre, até hoje, me incomoda um pouco, né? Aquela mulher que põe um monte de botox, fica com aquela cara, sabe? De peixe, aquela boquinha. Então, todas essas pessoas sempre me incomodaram, né? Porque não me parecem reais, não me parecem naturais, né? E aí vem o Felipe com seu jeito, até porque ele é ator, até porque ele tem essa coisa baiana. Gente, foi tão bom para mim entender esse outro lado e conhecer que por trás do gesto ou da extensão do gesto, né, tem um ser humano igual que você, que eu. Eu prometo que a próxima vez que eu ver um executivo todo afetado no seu papel de rico, né, que eles têm uma performance de rico, relógio muito parecido, estilo muito parecido, eu vou falar com mais amor com eles, porque realmente eu entendi Mas que acho ele que vale traz para aquilo tudo, né? tudo. Ai, um ser humano. Vale para tudo, é ser humano, exatamente. A pessoa educada ou o executivo mitidão, também tem o ser humano também, né? Às vezes tem uma pessoa legal ali também, a gente não pode ter esse preconceito, né? Mas a gente Não, tem não muito. devia. É difícil, né? É, É difícil, todo mundo tem preconceito. A gente não ter preconceito herói é quase hipocrisia, mas assim, a gente vai ter sempre um pouco, mas a gente tem que ter respeito, né? Eu acho que esse que é o ponto, assim, a gente não pode destratar, a gente não pode olhar. O olhar é umas coisas que as pessoas acham que as outras não percebem, né? Eu sou muito sim. sincero, uma Foi a característica. primeira coisa. Não, nós somos sagitarianos, né? A gente tem uma anteninha assim, né? Eu percebo na hora o olhar da pessoa que está ali no restaurante do meu lado, achando ruim eu estar com o meu namorado, entende? Eu percebo. Antigamente eu me afetava com isso, hoje não me afeta mais. Eu olho para a pessoa, às vezes eu encaro, assim, fico olhando com amorosidade, assim, vai ver até que ponto ela vai continuar me olhando, sabe? Mas no começo da minha vida gay, quando eu comecei a namorar o Tony, não sei se ele está aqui assistindo, mas ele deve lembrar. O Tony, ele era dentista, trabalhava na área médica e também era ator. E ele tinha um monte de amigo muito, muito, muito porra louca, assim, sabe? Porra louca mesmo, assim. Só faltava se vestir de mulher, assim. E às vezes a gente ia pro Shopping Cristal, tipo, tomar café no sábado, domingo, às vezes vinha os amigos dele, assim, no corredor e falava, meu Deus do céu, sabe o que é aqui com essas pessoas? Eu tinha vergonha de encontrar com aquelas pessoas. Olha que absurdo, olha que maturidade, né? Mas ele falou outro dia pra mim, ele falou, tá, você tinha vergonha, eu falei, de verdade. Enfim, as pessoas eram ótimas. Dane-se, por que a gente tem tanto peso para o que as pessoas pensam da gente, né? Isso é uma coisa para a gente refletir, né? Isso, acho que isso que está mudando hoje, né? As pessoas estão se dando mais liberdade. Claro que as pessoas que gostam do controle estão detestando essa sociedade mais livre, né? Mas a gente dá importância porque a gente é um ser social, né, Otávio? Então a gente se faz a partir do outro também. A questão é que eu acho que o ponto nem poderia ser esse, mas assim, se você, Otávio, acha que tem alguma coisa ou ruim ou que você não queira de mim, eu não deveria me magoar com isso. Eu deveria entender que teu ponto de vista. Isso que é diversidade, entendeu? Ou seja, teu ponto de vista é esse, poxa, legal, Otávio, entendi a lógica do seu raciocínio, mas não concordo. Ok, sabe, passou, né? Mas essa coisa de a gente querer que todo mundo pense igual é uma coisa limitada, de novo, né? Aquela coisa das fronteiras. Eu A concordo, eu gente acho que... está vendo. Oi? Oi? Não, Não, fale. não, eu tô concordando contigo. Eu acho que tem duas coisas, assim. Primeiro, evitar a agressividade. Tipo assim, não precisa. Isso, E que isso é uma coisa que em isso. tempos de Bolsonaro, etc., o que a gente vê nas mídias sociais, eu não concordo com você, eu tenho que virar teu inimigo. Isso é uma besteira. Né? A gente pode discordar e continuar Besteira. amigo. Né? É só a gente não se machucar, não se ofender. Né? A gente respeitar o ponto. Deu uma Hum. pelada, você está ouvindo?
Tá ouvindo? Isso, eu também acho. Eu acho que você também tem que saber em qual discussão você quer entrar, né? Exatamente. Eu estava falando isso hoje com esse cliente, porque às vezes eu tenho me colocado mais como você. Eu acho que se eu tiver que passar por essa sociedade nesse momento, e se puder ajudar em alguma coisa, eu vou fazê-lo em todos os fóruns, não só nas redes sociais, quando eu escrevo, na frente dos clientes, mas também no jantar com amigos, né, que acabaram com a pandemia, mas enfim, quando voltarem, de me colocar. Mas também saber a hora, né? Eu estava contando hoje um caso, a gente foi jantar um tempo atrás, o ano passado, com um casal, e a pessoa é uma pessoa que está bem ligada a números do mercado, sobre a questão de salário, faixas salariais, essas coisas, e eu trouxe o tema, não me lembro nem como, de que as mulheres, ainda no Brasil, a maioria é um percentual bastante alto, que agora não lembro o percentual, que ganha na mesma posição menos que os homens, né? Aí ele veio com todo um discurso, depois de não sei quantos minutos, dizendo que aquilo era mentira. E estávamos no meio de um jantar, não sei o quê, e eu falei, não, e aí mudou seu tema, mas eu não quis ficar com isso, eu não queria que aquele casal saísse sem dizer o que era. Aí esperei a sobremesa chegar, quando estávamos terminando a sobremesa, falei, escuta, lembra aquele assunto lá no início do nosso jantar? Aí eu vim com as informações que eu, por coincidência, tinha bem frescas na cabeça, comendo meu tiramisu numa boa, sem saltar. Mas hoje eu estou evitando deixar passar também. Eu queria te dizer que a gente está com quase acabar nossa live. Eu queria saber se alguém tem algumas perguntas. Se não, eu tenho algumas que eu queria perguntar para você. Aí o pessoal, não sei se alguém escreveu, a Beia querida está ali com a gente. Otávio, me diz uma coisa, em algum momento durante tua vida profissional como empresário, né, você sentiu, mesmo que seja uma percepção sua, tá? Não digo que tenha acontecido de parte do cliente, mas você sentiu que você não devia falar sobre a tua condição, né, com você ser gay, porque isso poderia prejudicar teus negócios? Com certeza. E foram várias vezes, não foram poucas vezes. Então, assim, tinham clientes, especialmente clientes muito grandes, né? Assim, um cliente que se você perde aquele cliente, você demite metade da agência. Então, assim, essa é a grande mudança que eu vejo, porque as grandes organizações, né, são as que estão puxando o assunto da diversidade, porque elas têm a obrigação de estarem alinhadas com os movimentos da sociedade, né? Então, por mais que algumas sejam um pouco discurso, na prática ainda tem um pouco de preconceito, não é mais adequado ter preconceito. Então, assim, hoje eu me sinto muito mais tranquilo, porque eu tenho uma convicção, tá? Talvez não seja 100% das situações, mas que na maioria das situações eu jamais seria preterido hoje em função disso. Tá? Muito pelo contrário, né? Até outro dia aconteceu uma coisa muito legal, sabe? Eu fui para Florianópolis e peguei um avião e sentei no avião, de repente sentou uma pessoa do meu lado e era uma mega executiva, uma ex-cliente minha, de um cliente gigante, que eu gostava dela, mas eu nunca tinha tido intimidade com ela, assim, para falar que eu tinha namorado, que eu não tinha, né? E ela sentou do meu lado, ela falou, você está indo para Florianópolis, o que você está indo fazer lá? Eu falei, estou indo encontrar meu namorado. Eu falei, com uma naturalidade, que legal. Aquilo parece uma besteira, né? Mas aquilo, para mim, para aquela pessoa, daquele cliente, 10 anos atrás, eu jamais falaria, entende? Então, assim, isso mudou mesmo, Nani. Eu acho que eu mudei, com certeza, mas o entorno também mudou. As empresas também mudaram. Pessoas como você, né, como a Margarete, que trabalhou com a gente, que estão fazendo trabalhos de diversidade nas empresas, isso é um trabalho tão importante. Eu até me cobro aqui na Referência, sabe? Claro que a gente tem gay, a gente tem negro, a gente tem gordo, a gente tem todas as minorias, mas a gente não tem trans, por exemplo.
Daí outro dia um amigo A meu, maioria gorda não, a maioria é gorda. a maioria Tô gorda, brincando. e eu estava conversando com um amigo meu, que aliás está assistindo a gente aqui, o Igor. O Igor Marquezine é um dos meus amigos mais inspiradores, assim, sabe? Ele era CEO, ele foi CEO e fundador de uma startup de tecnologia de meio de pagamento aqui no Brasil, e ele começou uma empresa do zero aqui, do zero no Brasil, que hoje tem muitos funcionários, é gigante, e desde o começo ele foi muito coerente. Ele também é gay, foi muito coerente com a coisa da diversidade. E a gente estava outro dia jantando e ele falou: estou super feliz porque contrataram uma trans na Samap e tal. Eu falei: nossa, que legal, Igor. Então, assim, você vê uma empresa que começou do zero já com esse pensamento, e ele estava falando que o que acha de mais legal é que isso acontece naturalmente na empresa, é a cultura da organização. Ele falou: eu não tenho que escrever isso, eu não tenho que pedir para as pessoas fazerem, isso já acontece naturalmente. Ele nem está mais lá, ele está num período sabático, ele saiu e ele está vendo as coisas continuarem acontecendo desse jeito certo, entende? Então, eu acho que a gente tem a obrigação de ter política de diversidade, sim, Nani. Acho que não é um luxo, sabe? Acho que é uma coisa que a gente tem que fazer esse papel, é um papel social dos empresários. Eu acho que tem duas camadas, Otávio. Sim, concordo plenamente, e essas conversas honestas têm, né, tem esse papel também de a gente trazer essa humanidade. Eu acho que tem duas camadas. Acho que assim, tem um grupo grande, a grande maioria das empresas de todos os tamanhos, que está se abrindo para a diversidade, está fazendo um letramento adequado, se inteirando de que se trata, começando um trabalho de abertura da cabeça, da abertura do coração, tudo aquilo. E aí tem um segundo trabalho que eu estou desenvolvendo com algumas empresas, que depois de toda essa parte, as pessoas meio que aceitam, então tá, a política da empresa, né, é aceitar os gays, os negros, ou não sei o que, então eu estou aqui no trabalho, meu trabalho, sou super legal, cordial, não sei o que, mas não entra no coração, sabe? É um papel, seja lá por qual motivo. Então a gente está agora trabalhando num outro nível, eu falo assim, meu lugar de fala não é de mulher, meu lugar de fala é de ser humano, né? Então vamos humanizar as corporações, vamos começar a tratar as pessoas com amorosidade dentro das organizações. Você sabe que o Nélio, esse é um mote dele há quase uma década, ou seja, a gente tem muito trabalho pela frente. Otávio, querido, está acabando. Eu quero te dizer que eu amo você e vai ficar gravado para a eternidade, que você é meu amigo do coração, a gente se conhece quando era jovem e magro, e não é só pela pandemia, alguém escreveu assim, não, é pela pandemia que a gente engordou, não, mas claro que com a pandemia isso ajudou, né? E que eu estou muito honrada de você ter se disponibilizado, ter essa conversa honesta comigo, trazer a tua história de vida, de você ser quase virgem nesse assunto nas redes sociais. E olha, muito, muito, muito gratidão no coração, querido. Nani, eu que te agradeço. Acho que foi uma oportunidade mesmo para mim e me fez muito bem, saiba disso, assim, tá? Eu acho que quando a gente verbaliza as coisas, né? Assim como a gente escreve as coisas, a gente internaliza. Então, muito obrigado. Eu queria agradecer também aos vários amigos que estão assistindo aqui. A Paola, lembra da Paola, sócia da Paty? Ela está assistindo a gente. A Tati também está aqui, Tati Vendrame. Tem a Mirella. Mirella foi casada, irmã da minha namorada de adolescência, que eu namorei assim anos, a Marcele, que foi o amor da minha adolescência, né? Que a primeira coisa que meu pai perguntou na hora da conversa foi: mas e a Marcele? E a Marcele hoje, ela continua sendo, virou minha amiga, sabe? Ela também não entendeu, nem eu entendia, eu gostava dela de verdade. Então, o ser humano é complexo mesmo, gente. A gente não tem que ficar numa caixinha, a gente tem que ser feliz, sabe? Então, assim, tem uma coisa que é ser, a gente tem que ser feliz. Eu acho que a vida é muito rápida. Né? A gente já está quase na metade, né? Acho que até um pouquinho mais que a metade. Então, a gente tem que ser feliz e tem que, sabe, dar espaço para as pessoas serem felizes. Mas sabe que você postou, né? Aliás, sigam o Otávio, ele está postando umas coisas tão legais, a Repense também. Você postou que o Dalai Lama falou que o nosso grande propósito é ser feliz. Sim,
eu vou numa profundidade que eu acredito, né, que ele disse nisso, porque quando você é feliz, Otávio, a raiva some, sabe? A maldade vai embora. Então, a felicidade, ela pode parecer num marco de egoísmo, mas quando você adquire dentro do teu coração com uma profundidade, você sorri, você não quer o mal a ninguém. Então, assim, então, também quando eu vejo uma pessoa má, porque tem as pessoas más, né, os diabinhos na terra, eu vejo assim, quão infeliz o cara é, né? Não tem jeito. Não tem associação com Nossa, felicidade. Então, assim, seja feliz. perfeito. É verdade. Pessoas amorosas e humanas, elas são sempre felizes. Porque o que vale na vida são as relações que a gente tem, são as coisas mais importantes, é o amor que a gente recebe dos amigos, da família. É isso que a gente vai lembrar. Então, o resto passa, né? E para isso tem que ter compaixão, tem que ter empatia, tem que ter aceitação. É isso. Por isso que esse tema é tão importante, né, Nani? Acho que adorei também conversar com você. Super. Sempre que você quiser falar sobre o tema, eu vou virar especialista, vou criar uma palestra aqui sobre o tema. Entende. Vamos fazer assim. Acho que vale a pena também agradecer, né, Nani? Assim, todas as pessoas que ensinaram a gente nesse caminho um pouco sobre esse assunto, né? Eu digo assim, eu aprendi com muita gente sobre tudo isso, né? A Vânia, que foi uma amiga minha que me ensinou muito, a Margarete, uma pessoa que tem isso muito dentro dela, você, o Nélio, né? Essa missão do Nélio de levar o amor para as corporações, a empresa dele chama Nélio Bilati Heart, né? NB Heart, que é justamente essa coisa do coração, ele faz uma diferença, né? A gente percebe, as empresas que passam por esse tipo de trabalho, elas realmente mudam a vibe, né? Então, parabéns aí pelo seu trabalho também. É uma honra. Também te amo. Você é minha amigona. A gente sabe que a gente já esteve junto um lado, né, em várias situações, né, Nani? Então, conta sempre comigo, tá? Sempre que você precisar, estou por aqui. Obrigada, meu querido. Eu queria dizer para vocês todos, eu estou lendo aqui o Severo, que fala, trabalho numa multinacional, sinto isto, que muitos não aceitam de coração, é mais um protocolo de RH. É isso aí. Mas, independente de ser um protocolo, eles estão no estágio 1, Severo, e faz parte. A gente não pode pular estágio, depois vai para uma profundidade maior. Mas eu queria dizer que essa live vai Que eu amo de paixão. Está aqui também a Andréia. Andréia, você viu? O Kiko, a Andréia. Um pouco, mas, bom, enfim, antes que caia, eu vou gravar dessa vez. As lives todas estão no blog Movimentos Humanos, no meu site Behavior. Vocês podem ver no meu perfil do Instagram. E eu vou voltar com as conversas honestas, mas não mais semanais, que realmente o volume de trabalho tudo não está me permitindo.